já deu tempo para a galera chegar. Vamos começar a aula. Então, como eu disse, a gente vai fazer alguns exercícios que eu separei do Enem e da UFRGS. Vamos começar. Eu vou dar algumas dicas também sobre prova, né? Que o Enem é uma prova que tem muito pouco tempo. Então, isso é bem complicado. Tem algumas estratégias que a gente pode usar. E apesar de a UFRGS não ter tão pouco tempo, né? Tipo, ela é uma prova bem gostosa até nesse sentido. Essas dicas são importantes também pra gente cuidar a atenção que a gente presta. Às vezes a gente pode errar uma questão por falta de atenção. E, gente, é triste demais. Não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, ó, dá uma raiva. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente com as questões do Enem, em biologia, que é uma matéria que ela tem muitos conceitos chaves, é ler primeiro a pergunta. Então, a nossa pergunta é: para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos ao longo do tempo. Então, o que eles querem? Eles querem a visão de um grupo específico sobre um processo que vai ser citado, e daí eles querem saber o que eles compreendem sobre esse processo. Ai, gente, desculpa, as minhas linhas vão ficar tortas, eu não gosto de usar o computador. Então tá, embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução. Pronto, tá aí o nosso processo. Pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Qual é a nossa resposta, então? A gente tem as alternativas A, modificação de características, B, incremento no tamanho corporal, C, complexificação de seus sistemas, melhoria de processos e estruturas, ou especialização de uma determinada finalidade. O que vocês acham? Vamos lá, gente. Sem vergonha, podem falar comigo. Errar é super importante, gente. Lembrem disso, porque só quando a gente erra que a gente aprende. Então é melhor errar agora, que a gente tá com a professora, que a gente tá entre colegas que são amigos, que errar no dia da prova, né? Então tá, vocês disseram C ou E. Gente, tá todo mundo muito dividido. Sim, essa questão é muito chata. Mas ela é chata não por causa dos conceitos, ela é chata por causa do jeito que ela foi escrita. O que aconteceu? Vamos começar pela CE, que foi a que falaram primeiro. Complexificação de seus sistemas e especialização para uma determinada finalidade. Elas são bem parecidas, na verdade, a C, a D e a E. Se vocês forem notar, elas falam de coisas parecidas, que é complexificação, melhoria, especialização. A própria B também fala nesse incremento. Só que o que acontece, gente? Vocês têm que prestar atenção na pergunta. Porque, olha só, eles estão perguntando o que os cientistas acreditam. Os cientistas, eles vão contra o senso comum. E o que a gente tem aqui é a ideia que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo, é o senso comum. Então, as alternativas B até E são o que o senso comum acredita sobre a evolução. Mas, na verdade, a nossa resposta correta é a letra A. Lembrem que eu falei para vocês na aula sobre evolução, acho que foi a nossa última aula, que a evolução ela não é algo linear e ela não é uma melhoria necessariamente. Ela não vai te deixar melhor ou mais complexo. Ela vai te deixar mais adaptado, sim, mas isso não quer dizer que tu vai ter mais sistemas. Lembrem que eu falei da Tênia, que ela perdeu o intestino dela com a evolução dela. Mas por que ela perdeu o intestino dela? Porque ela mora num intestino humano, né, gente? Então ela não precisa de intestino. A evolução é a modificação das espécies. E essa ideia de que existe um ápice do processo evolutivo, assim, tipo, é bobagem, tá, gente? A evolução é um processo constante. Vocês entenderam? Dá pra gente continuar? E, gente, obrigada que um monte de gente falou, tá? É isso aí mesmo, essa é a vibe. Aqui a gente tem outra questão do Enem. Vamos lá. Essa teoria, então ele vai falar sobre alguma teoria que começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII a partir dos estudos de Redi Pasteur. Eita. A gente já nem precisa ler para a gente saber qual é a teoria que foi refutada, porque a gente sabe que os estudos de Redi e de Pasteur foram sobre a biogênese, mas vamos dar uma olhada. E o que ele quer que a gente responda? O que esses experimentos do Redi e do Pasteur mostraram? Gente, de novo, a gente não precisaria ler, tá? Se fosse assim, tipo, tenho
10 minutos sobrando da prova, o que eu marco? A gente sabe o que os estudos do Redi e do Pasteur demonstraram. Eles provaram a biogênese. Mas vamos ler para ver o que está escrito. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca de pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Ok, então realmente a teoria que foi refutada é a abiogênese e a teoria que foi confirmada pelo Redi e pelo Pasteur foi a biogênese. Seres vivos podem ser criados em laboratório. Daí tem aquela coisa da Enem, né? Ela bota às vezes umas alternativas que estão certas, mas que não estão certas para o que está sendo perguntado. A gente pode sim desenvolver, bom, tá tentando, né? Desenvolver seres vivos em laboratório, mas isso não tem nada a ver com o que eles estão perguntando. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Novamente, não tem nada a ver com o que eles estão perguntando. Mas vocês lembram de como surgiu a vida no planeta? A teoria de Oparin e Haldane, da atmosfera primitiva, os mares formaram um caldo, proteínas, aminoácidos, proteínas coacervados. Deem uma olhada nos slides, se vocês não lembrarem, nos slides da aula. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Aqui temos a nossa resposta certa. É a biogênese. Acredita que seres vivos só podem vir de outros seres vivos. Seres Eu esqueci de perguntar para vocês. Bota enquete. Como é que faz isso bem? Olha só os alunos ensinando a usar os rolês aqui. Tá. Eu vou aprender a fazer isso para a próxima aula. Porque agora eu não sei se eu vou achar os botões. E eu acho que a gente vai perder algum tempo. Mas obrigada pela dica. Eu vou procurar e vou aprender a fazer isso, com certeza. Mas vamos só dar uma olhada nas outras alternativas para a gente ver por que estão erradas. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Tipo, gente, com todo respeito, o que tem a ver o cu com as calças? E vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Isso daqui tem muito a ver com a abiogênese, né? Que acredita que seres vivos se originam de matéria não viva. Aqui eu trouxe para vocês um pouco para revisar o que foram os experimentos da biogênese e da abiogênese. Primeiro, um dos primeiros a tentarem contestar a abiogênese, que foi postulada lá por Aristóteles, Platão, foi Francesco Redi. E o experimento dele basicamente consistiu em colocar pedaços de carne em potes, e um dos potes ele fechou com gaze. Ele até fechou com uma tampa, mas tinha um problema as pessoas diziam que a vida estava no ar. E daí ele comprovou que não apareciam larvas na carne, enquanto apareciam larvas e moscas na carne que ficava exposta. Já o Needham, ele é o pai do que a gente chama de vitalismo. Ele acreditava que existia uma força, assim como a gravidade, que geraria vida. Então, o que ele fazia? Ele tinha os frascos com o caldo nutritivo dele, ele fervia elas por pouco tempo, tampava depois de ferver e aparecia contaminação. Ele foi contestado pelo cientista Spallanzani, que fez o mesmo processo, só que ele ferveu por mais tempo e ele tampou durante a fervura. Então, os frascos permaneceram sem contaminação. Mas quem realmente comprovou a biogênese foi Pasteur, com o famoso experimento do pescoço do cisne, em que ele colocou o caldo nutritivo, ferveu, esterilizou. E por que tem um pescoço de cisne? Por causa que quando ele ferve, acumula água, vapor d'água aqui, que evita que os micro-organismos entrem. E quando ele quebrou o gargalo, apareceram os micro-organismos. Então, ele realmente comprovou a biogênese. Alguma dúvida, gente? A nossa próxima questão traz um pouco dessa ideia de evolução do ser humano,
mas eu trouxe ela, na verdade, para a gente ver como é que a gente lia os cladogramas. Então, vamos dar uma olhada. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética encontrada entre os seres humanos. É encontrada entre os seres humanos e. Tá, então a gente quer saber quem são os nossos parentes mais próximos. Lembrando que o tempo, apesar de ele estar indicado aqui, eu vou deixar só um tempo aqui, desculpa. Ele é mais antigo aqui embaixo e vai evoluindo aqui para cima. E a gente lê sempre nesse sentido, o nosso cladograma. Então, os primeiros seres a se originarem foram... a gente não leu o texto, peraí. A árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família. Blá, blá, blá. A ilustração representa da esquerda para a direita o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Então, aqui nós temos o orangotango, que foi o primeiro dos Hominidae a aparecerem. Depois nós temos o gorila. Gente, lembrem que esses nozinhos aqui representam um ancestral comum e a aparição de uma característica evolutiva. Então, quem que vocês acham que é mais próximo da gente? Qual das alternativas vocês acham que está certa? Isso mesmo. É a alternativa D, que seria o chimpanzé e o bonobo. Por quê? Porque o ancestral comum entre os seres humanos, o chimpanzé e o bonobo, está mais próximo no tempo, ó, do que, por exemplo, o que tem com os gorilas. E também porque aqui surgiu uma característica que esses seres aqui não têm. Esses dois seres não têm essa característica. E tanto os seres humanos quanto os chimpanzés e os bonobos têm essa característica. Vocês entenderam? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, coloquem, por favor. Quais estão corretas? Essa daqui é uma da URGS. Gente, leiam, porque às vezes é incorreta e daí também é outro erro muito trágico. Escavando a partir da superfície, um geólogo encontrou os seguintes depósitos nesta ordem: argila, areia, argila com fósseis de vegetais, cascalhos e argila com fósseis de peixe. A respeito dessas descobertas foram feitas as afirmações abaixo. Gente, já podem ir colocando o que vocês acham que está certo. 1. Os fósseis de peixe formam-se sobre a camada de cascalho. Então, aqui ele quer saber a ordem em que se encontra. Os sedimentos cronologicamente mais recentes, também tem a ver com a ordem em que se encontram os sedimentos, são a camada de argila seguida pela de areia. Os fósseis de vegetais encontrados são mais antigos que os fósseis de peixes. Vocês lembram como é que a gente lê um extrato de sedimentar? Então, vamos dar uma olhada. A B, sim, tá certo. Por quê? Porque a ordem é argila, areia, argila, que seriam as mais recentes, e lembra que ele está vindo da superfície. Lembra que os que estão mais para fora são os mais recentes, porque as camadas vão se depositando uma sobre a outra. Então aqui, ó, os fósseis de peixes formam-se sobre a camada de cascalho? Não, elas são as mais antigas. E os fósseis vegetais encontrados são mais antigos? Não, porque eles estão em cima dos fósseis dos peixes. Aqui eu trouxe uma imagem, isso é uma coisa que vocês veem geralmente em geografia, mas é sempre bom relembrar. Para vocês lembrarem que aqui nós temos a nossa rocha matriz, e aqui, à medida que a gente vai subindo, a gente tem os sedimentos mais recentes mais em cima, e mais embaixo ficam os mais antigos. A fossilização, gente, lembrando, não precisam ser só ossos. Pode ser, por exemplo, matéria fecal também, só que precisa de condições muito específicas de pressão e de temperatura. Além de ter essa necessidade de ser num extrato sedimentar. Então tá, outra do Enem. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento de esquistossomose causada por todas as espécies do verme esquistossoma, esse treco ali, apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala
e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas têm provocado a seleção de linhagens resistentes. Gente, isso é um assunto, a resistência de bactérias, de qualquer outro tipo de parasita, no caso são os vermes, né? Eu acho que é importante vocês prestarem atenção, porque a gente está tendo uma situação de pandemia, né? E eu acho que é uma aposta interessante para os vestibulares. Questões que relacionem a nossa atualidade com algo da nossa matéria. Os vermes tornam-se resistentes ao entrar em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros. Gente, que? Isso daqui basicamente diria que a resistência é automática. Então, tu botou o remédio e o verme se tornou resistente. Daí a gente tava numa situação muito complicada, né? Porque daí não adiantaria colocar remédio na pessoa, daí a gente só ia morrer mesmo. Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando-o para seus descendentes, que também se tornam resistentes. Então, aqui novamente tem uma questão que o verme absorve o medicamento e ele simplesmente vai passando o medicamento adiante para os seus descendentes, o que não faz o menor sentido, porque primeiro porque a gente sabe que os medicamentos têm um tempo de ação dentro do nosso corpo, e não é o medicamento em si que ele passa para os descendentes, mas a gente sabe que alguma coisa passa. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Essa daqui poderia ser meio pegadinha para algumas pessoas, porque ela tem uma pegada meio lamarquista. Só que ela tá errada, né, gente? Porque não é quando eles entram em contato, assim. Lembrem que a resistência a medicamentos é uma característica adaptativa, é uma questão de evolução, então é lento e gradual. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Sim, gente, exatamente, Jay. Essa daqui é a nossa resposta certa. Está de acordo com o neodarwinismo sobre mutações, seleção natural e adaptabilidade do ser. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes não resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. Isso daqui foi muito pegadinha do Enem, para pegar a galera que leva ao pé da letra aquela ideia da adaptação do mais forte, tá, gente? Cuidado com isso. O Enem gosta de fazer pegadinha com ditos populares, digamos assim. Não é sair na porrada, né? A evolução não é sair na porrada com todo mundo. É a adaptabilidade, não força que define a tua permanência no ambiente. E daí eu trouxe pra gente revisar do darwinismo os nossos tipos de seleção natural. Por quê? Porque a nossa seleção direcional é o que acontece com essas resistências aos medicamentos. Por quê? Essas daqui seriam os seres que não são resistentes. Esses daqui seriam os seres que são mais ou menos resistentes ao medicamento. E esses daqui são os seres que são resistentes. No começo, não faz diferença, antes de tu tomar o remédio, não faz diferença se aquele parasita é resistente ou não. Então, a gente tem uma taxa constante de bactérias, por exemplo. Vamos ao exemplo das bactérias que está aqui, senão eu vou ficar trocando os nomes. A gente tem uma taxa constante. Daí, quando a gente começa a tomar o remédio, a grande parte das bactérias provavelmente não tem resistência àquele remédio específico. Então, a gente começa a ter uma queda drástica naquela população de bactérias. Só que se a gente tomar errado, ou se for um medicamento que for muito utilizado naquela região, como foi o caso que a gente viu dos vermes, vão surgindo mais bactérias resistentes. Por quê? Porque elas vão sobrevivendo, têm uma tendência a sobreviver mais tempo e ter mais descendentes, e esses descendentes provavelmente têm essa carga genética que torna elas resistentes. Então, cuidado com essa ideia de que primeiro a gente tem uma queda e depois a gente pode ter outro aumento. Por isso que os médicos sempre falam para vocês tomarem um antibiótico até o fim. Às vezes a gente já se sente melhor antes do antibiótico acabar. E aí a gente para de tomar. Só que isso é completamente errado, tá, gente? Não façam isso. A gente tem também a seleção estabilizadora, que pega um fenótipo intermediário, e a seleção disruptiva, que daí ela vai favorecer tanto vai favorecer os extremos, não os intermediários. Essa especiação não ocorre devido ao... Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si
devido à grande diferença entre seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês da especiação? Qual é o tipo de especiação que a gente tem? Qual seria o tipo que a gente teria se fosse pela questão dos tamanhos corporais? Lembram dos mecanismos de especiação que a gente tem para evitar reprodução, pós-zigóticos, pré-zigóticos? Qual seria o caso aqui? Vamos lá, galera, eu sei que vocês lembram. Ou então me digam se vocês não lembram, porque daí a gente revisa. Tá, sim, Amanda, tu tá certa. Isso, tá, isso aí. Mas eu tinha perguntado qual seria, se acontecesse a especiação, qual seria o mecanismo de isolamento reprodutivo. É a incompatibilidade anatômica, porque seria por uma questão de tamanho corporal, não seria uma questão sazonal ou uma questão ecológica. Mas sim, Amanda, a resposta é E ou A, e na verdade é E. Por quê? Vocês lembram da definição de especiação? A especiação, ela é o processo pelo qual a gente tem a formação de uma nova espécie. Ok. Só que isso só acontece quando a gente tem a interrupção do fluxo gênico entre as raças. Que é quando eles não podem mais cruzar, ou então eles cruzam, mas não geram descendentes férteis. Que essa é a nossa definição de população, né? Uma população são indivíduos que podem ou potencialmente poderiam copular e ter descendentes férteis, que é o que a gente chama do fluxo gênico. Então, quando a gente tem algum tipo de fluxo gênico, não tem especiação. Deixa eu só ver se tinha algum conceito difícil. Seleção natural, não. Isolamento geográfico é o que é um dos primeiros passos, geralmente, para especiação. Convergência adaptativa, a gente vai dar uma olhada. Isso, boa, Jaque. Pode falar. Muito bem. Perguntem, gente. Então, eu tenho. Pera. Tem um slide aqui, mas eu vou perder a questão, então eu falo de novo. O que é fluxo gênico? É quando a gente tem um fluxo ou uma troca. Gênico se referia a genes. Então quer dizer que ainda existe uma possibilidade de troca entre esses genes, ainda tem uma possibilidade de tu misturar esses genes. Se a gente tem a manutenção do fluxo, a gente não pode ter especiação, porque essa é uma das é um dos princípios da especiação. A especiação ela só se completa quando tu não tem mais fluxo gênico, porque o fluxo gênico é o que permite que então, não, na verdade não. A gente pode ter a questão das raças, o fluxo gênico, a mistura dos genes, ele pode constituir raças, que são subespécies, por isso que a gente tem tantas espécies diferentes de cachorros, por exemplo. Mas o que acontece? A especiação, ela acontece por causa de uma da pressão de seleção natural diferente. Então, no caso, por exemplo, se a gente tiver um isolamento geográfico, se a gente tivesse seres em ambientes diferentes, porque esse ambiente vai selecionar características diferentes. Porque por mais que a gente tenha a mistura dos genes, quem realmente vai definir se vai ter uma espécie nova é essa seleção do ambiente. Tranquilo, Jaque, isso é super comum, mas que bom que tu entendeu. E depois eu vou revisar um pouquinho mais de especiação com vocês, eu só não achei o slide. Vamos lá. O texto aponta para uma ideia comum, as teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck, que refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes. Gente, o que a gente tem que é comum entre Darwin e Lamarck? Exatamente.
a nossa adaptabilidade. Eu não vou nem ler o texto, tá, gente? Realmente, nesse caso, não preciso ler o texto, porque é só contextualizar o que é Darwin, o que é Lamarck. Por que é isso que tá certo? Primeiro eu vou falar por que a D e a E não podem estar certas, porque elas são, às vezes, pegadinhas do vestibular, por causa da questão gênica. A gente não tinha, Darwin não tinha a noção de genética, e Lamarck também não. Então, não tem como a gente falar de genética, né? Seleção natural foi o que Darwin propôs, e as mutações aleatórias também são algo que o Darwin, na verdade, seriam do neodarwinismo, né? Porque a gente não tem como saber de mutação se a gente não tem questão de genética. Mas, mesmo assim, o Lamarck ele não achava que era algo aleatório. Ele achava que era o próprio ambiente que causava as mutações. Então, sim, a nossa adaptabilidade. Porque em ambos os casos, o ser seria modificado ou se modificaria para estar mais adaptado ao ambiente. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Então, gente, aqui é meio contraintuitivo, mas a gente tem que ser lamarquista. Aí ele vai nos falar de anfíbios e répteis que são adaptados à vida subterrânea. Na situação, apresentam algumas características corporais, como, exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, ausência de olhos. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Não, isso daqui é darwinista. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Essa é a nossa alternativa correta. Gente, eu acabei de me dar conta que eu peguei muita questão para revisar. Então não vai dar tempo, mas a gente pode tentar continuar numa próxima aula. Ou então eu deixo gravado para vocês a resolução das outras questões e vocês podem me mandar dúvidas. Vamos só terminar essa daqui, que a gente ainda tem uns minutinhos. Mas me digam o que vocês achem melhor. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração. Não, gente. Ela seria transmitida a todos os descendentes. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Gente, patrimônio genético aqui, ó, não pode, não tinha Mendel ainda. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas aos ambientes que os organismos se encontravam. Neodarwinismo, por causa da questão das mutações e da seleção do ambiente. Aqui eu trouxe o nosso slide de teorias evolutivas, que fala do Lamarck, para vocês lembrarem da lei do uso e desuso, que o maior exemplo é a questão das girafas do pescoço, e a lei dos caracteres adquiridos, que daí eu falei que se os pais malhassem, a criança já nasceria sarada. Vocês acham que dá tempo de fazer uma última questão? Daí a gente continua na próxima aula, fazer as outras. Ok. Essa daqui, ela parece bem chatinha, mas ela é bem tranquila, gente. Vamos lá. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação? Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando a interrupção do fluxo gênico. Vamos ler o que ele nos conta. O processo de formação de novas espécies é lento, reflete nuances, blá 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 blá. As plantas originalmente de uma espécie que não se cruzam mais entre si, então a especiação, podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Então, aqui, ó, quando a gente tem a linha cheia, a gente tem uma polinização bem-sucedida. Quando ela está entrecortada, a gente tem uma polinização instável ou nula. Então, o que a gente quer? Quem não tem polinização. Porque a polinização é a forma de cruza, de manter o fluxo gênico entre as espécies, no caso das plantas. Então, a gente tem esse caso aqui e esse caso aqui. Notem que todos os outros talvez não tenham necessariamente a polinização dando certo nas duas vias, mas em uma das duas, sim.
o que significa que ainda está tendo troca de genes, então não é especiação. Então a nossa resposta vai ser a letra D. Vocês entenderam? Tá. Essas setinhas, vamos tentar imaginar como se fosse o que impossibilita essa troca, tá, gente? Eu acho que é um pouco mais difícil de imaginar, porque são plantas, né? Então só vamos imaginar que são animaizinhos que transam entre si. Esse diagrama que ele nos deu é basicamente um transa não transa. Quando acontece a polinização, é porque eles transaram, deu certo, podemos ter filhotinhos. Quando não tá completa, é porque a polinização não deu certo. Então, alguma coisa estaria impedindo que eles tivessem essa troca de genes. O que está impedindo? A gente não sabe, a questão não pergunta, não nos importa. A gente só tem que saber quais as espécies de que lugares que não conseguem ter essa troca de genes. Então, aqui, ó, se a gente pensar de Bertioga para Petit, de ambos os lados, eles conseguem. Então, uma planta de Bertioga consegue polinizar uma planta de Petit e uma planta de Petit consegue polinizar uma planta de Bertioga. Então, elas podem cruzar, podem ter filhotinhos. Não é pior aluna, é ótimo quando vocês fazem perguntas. Especiação é o processo que a gente tem para a formação de novas espécies, né? Aí ela acontece, ela se termina quando tem a interrupção de fluxo gênico. Como tá acabando a aula, eu vou passar rapidão. Aqui, ó. Processo evolutivo pelo qual as novas espécies se formam. Ela precisa da interrupção de fluxo gênico. Então não pode ter cruzamentos entre as espécies, ou então não pode ter cruzamentos com descendentes férteis. Lembra que ela acontece por anagênese e por cladogênese. Então, aí a gente tem os nossos tipos de especiação. A gente tem a alopatria, vocês lembram que a é diferente e pátria é lugar. A peripatria, que é perto, longe, parapatria, e simpatria, que é no mesmo lugar. O que acontece? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da alopatria. A gente tem um isolamento entre as duas espécies, então elas vão começar a sofrer pressões diferentes, pressões seletivas diferentes. Então, imagina que aqui é mais quente do que aqui. Vamos imaginar assim. Então, esses seres desse lado, que tiverem, sei lá, menos pelos, vamos dizer assim, porque daí eles não passam tanto calor, eles vão ter maior sucesso, porque os que tiverem muitos pelos, eles não vão conseguir produzir tantos filhotinhos, que eles provavelmente não vão sobreviver tanto tempo, vão morrer de calor, que é, né, que a gente tá morrendo de calor agora, quem entende esse inverno. Só que desse lado é ao contrário, porque aqui é um pouquinho mais frio. Então eles precisam desses pelos. Então os seres que aparecerem com pelos provavelmente vão sobreviver mais tempo e vão ter mais chance de terem filhotinhos. Lembrando que os filhotinhos de cada lado, eles vão ter as mesmas características dos pais. E é isso que vai acontecendo. Devido às diferenças de ambiente, eles vão entrando em isolamento reprodutivo, que é quando eles não conseguem se reproduzir, não tem troca, não tem fluxo gênico. O que acontece? Quando é que a gente sabe que a especiação aconteceu mesmo? Quando a gente, por exemplo, junta essas duas espécies e mesmo que elas tentassem cruzar, não daria certo. Por quê? Aí a gente tem as várias questões. Tem as questões pré-zigóticas, que é a incompatibilidade anatômica, questão sazonal, questão ecológica, questão comportamental da corte, ou as pós-zigóticas, que é quando existem ou abortos espontâneos, o zigoto não é viável, ou o embrião não é viável, ou então nasce uma mula, que é estéril, ela não consegue dar continuação àquela espécie. E vejam que mesmo quando a gente tem aqui no mesmo habitat, a gente tem uma mudança da população que vai mudar, da população que vai sofrer especiação, por exemplo, uma mudança de nicho. É como se a gente tivesse aqui vários passarinhos, e esses passarinhos aqui, eles só comessem um grão específico.
E daí, os em amarelo, eles começam a se dar conta que eles podem comer insetos também. Aparece uma nova população de insetos e eles começam a comer esse inseto. Só que daí eles começam a só comer esse inseto. E daí eles vão se diferenciando ao ponto de que esses verdes, eles só comem ah, os grãos e esses amarelos só comem os insetos. Só que o que acontece? Para mudar isso, eles têm que mudar outras características, como o tamanho do bico. Então as mutações vão sendo selecionadas pelo ambiente. E daí eles não conseguem mais cruzar entre si. Ficou um pouco mais claro? Só para finalizar, então, deu para entender por que que esses dois aqui, que são os que estão sofrendo especiação, e daí eu já libero vocês para ir para a próxima aula, não quero que ninguém se atrase. Amanda, você conseguiu entender também um pouco melhor? Que bom, gente, eu fico muito feliz. Imagina, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso que a gente já trabalhou até agora, podem me mandar mensagem, eu tô sempre disponível no WhatsApp. E eu adoro quando vocês me mandam mensagem. E de nada, gente, merece muito no meu trabalho, né? E boa aula para vocês, bons estudos. A gente se vê na próxima aula. Beijos, boa noite.